Fala, galera! Vamos lá falar sobre um assunto bem inusitado? Vamos falar sobre necrochorume? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, aqui é o Dr. Fábio, esse é o nosso canal da EcoClass e eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre um assunto, digamos, meio macabro. Vamos falar sobre lixiviado de cemitérios, o necrochorume. Já ouviram falar nisso? Sabe do que ele é composto? Quais são as agravantes do seu lançamento no meio ambiente? Como que é o cenário? Enfim, como que nós, no saneamento, encaramos esse líquido que nos remete a um lugar assim que, na maioria das vezes, nós evitamos, nós nos afastamos de pensar, porque ele se namora com a morte, mas é necessário, porque para o saneamento não existe barreiras ou fronteiras. Então, vamos lá, vamos bater um papo sobre necrochorume? Vamos trocar uma ideia sobre necrochorume, mas antes vamos dar uma contextualizada. Pessoal, nós nos saneamentos, nós estamos muito afeitos a conversarmos sobre esgoto sanitário, sobre efluente industrial, sobre lixiviado de aterro sanitário e sobre esse mundo de coisas que tem nesses caminhões limpa-fossa. Essas águas residuárias por nós gerado, por nossa sociedade gerada, ela é comumente discutida nas rodas de conversa de todos que trabalham ou que lidam com a questão do saneamento. Mas e o necrochorume, né? Esse líquido tão complexo quanto esse aqui, ó, esse daqui, esse lixiviado de aterro sanitário, mas que será que a gente dá a devida atenção? Será que a gente conversa a respeito? Será que há pesquisas? Qual que é o problema? Como que é o cenário? Enfim, é importante cada vez mais a gente buscar essas águas residuárias por nós geradas, que fazem ainda parte da nossa cultura, do nosso cotidiano, da nossa forma de viver, e observarmos o que podemos emprestar, o que podemos empregar de tecnologia, de esforço para proteger não só o meio ambiente, como também a saúde pública. E aí é nesse sentido que a gente vai falar sobre necrochorume. Temos que falar um pouco sobre morte. Não é muito legal, a gente gosta de fugir desse assunto, afinal de contas, nós aqui no Ocidente, nós não temos uma educação, uma cultura muito voltada a naturalizarmos a morte. Mas, é como eu disse no nosso preâmbulo aqui na abertura, para o saneamento não há barreiras. Então, vamos falar das etapas que envolvem uma decomposição cadavérica. Pessoal, assim que um corpo ele é devidamente sepultado, nós temos o chamado período de coloração, que pode durar até 2 dias, onde começam a aparecer manchas verdes na região abdominal, fruto, sobretudo, da denaturação de proteínas, fruto da destruição de hemoglobinas, formando a qual se combina com gases sulfídricos produzidos por micro-organismos, sobretudo anaeróbios que estão lá vivendo no nosso intestino, agora já apenas no nosso corpo, formando sulfometahemoglobina, que causa essa pigmentação esverdeada. Num segundo momento, nós temos o período gasoso, que pode durar até 7 dias, onde é perceptível o inchaço do corpo por conta de acúmulo de biogás. Acúmulo de biogás. Nesse momento, galera, nós estamos virando, na verdade, um biodigestor, porque dentro do nosso corpo, que agora jaz a 7 palmos abaixo da terra, os micro-organismos, sobretudo os micro-organismos anaeróbios, estão decompondo a nossa matéria orgânica. E aí chegamos no terceiro período, o período colicoativo, que pode durar, no mínimo, que quer dizer que inicia-se após a terceira semana e vai por aí afora. Nesse período, a desintegração, a degradação do nosso tecido, dos nossos músculos, ela está já num estágio bem avançado. E aí começa-se a eliminar um líquido, que é o necrochorume. Esse líquido, ele, dependendo das condições do terreno, da forma como foi feito o sepultamento, ele começa a percolar pelo solo, formando plumas de contaminação. Então, esse terceiro período aqui, desse terceiro período em diante, após essas 3 semanas de sepultamento, é onde nós temos o início da geração do necrochorume, que vai se prolongar durante o período de esqueletização. Ou seja, enquanto houver matéria orgânica nesse corpo
sepultado, nós teremos a sua degradação pelos micro-organismos anaeróbios que jaz dentro desse corpo, e a produção do necrochorume, até chegarmos ao estado cadavérico, já que os ossos eles não serão decompostos pelas bactérias. Isso pode durar aí alguns anos para a sua decomposição total. Esse período ele leva em conta tanto uma condição fisiológica do corpo aqui sepultado, por exemplo, se ele fez uso de muitos antibióticos, isso pode dificultar a ação de micro-organismos. Se o terreno onde ele foi sepultado é um terreno calcário, isso também pode dificultar a ação dos micro-organismos. Enfim, há uma série de fatores que nesse momento não são tão importantes, porque o que é importante é que do terceiro para o quarto período nós temos a geração desse líquido lixiviado, desse necrochorume. E aí, é por isso que os cemitérios eles passam a ser compreendidos e entendidos como um aterro sanitário. Porque nós temos aqui, na verdade, com todo o respeito à crença de cada um de nós, olha só como é complicado esse lugar de tratarmos, né? Como a gente tem que tomar todo um cuidado natural e cultural. Mas o cemitério, ele acaba abrigando matéria orgânica que será decomposta. E essa decomposição, ela poderá impactar o ambiente que o cerca. Por isso, a partir de 2003, vejam só, hein? Olha como isso é muito importante. Antes de 2003, não havia o menor critério para estabelecimento de cemitério. Sabe qual era o critério que existia, galera? Ser afastado do aglomerado urbano, ser o mais afastado possível para evitar contato com os corpos enterrados e eventual contaminação. Apenas em 2003, com a promulgação do CONAMA 335, é que há um arcabouço legal para lidar sobre o licenciamento ambiental de cemitérios. E aí depois, em 2006, o CONAMA 368, ele vem para ajustar algumas questões importantes do CONAMA 335, sobretudo em relação à proteção dos recursos hídricos. E aí, vejam só, nós temos o produto da coliquação, a partir da terceira etapa, o necrochorume, um líquido que se assemelha muito ao lixiviado de aterro sanitário, um líquido biodegradável, contendo digamos que mais biodegradável do que o lixiviado de aterro sanitário, já que o lixiviado de aterro sanitário ele contém muitos compostos recalcitrantes, ácidos úmicos e fúvicos, e nesse caso o necrochorume ele não é tão rico de compostos recalcitrantes. Porém, ele é esse líquido biodegradável oriundo da decomposição dos corpos ou partes deles. E isso é uma fonte total com um grande potencial de poluição. Em geral, galera, há uma relação de geração de necrochorume baseado na ordem de 0,6 litros por quilo de corpo. Então, vejam que nós estamos falando de 600 ml por quilo. Vamos fazer uma continha fácil para não me perder aqui. Uma pessoa com 50 quilos vai produzir 3 litros de chorume, se eu não errei aí na conta. Mas, ou seja, é um volume consideravelmente alto se a gente observar como temos aqui no Brasil ainda sepultamentos nesse estilo, né, sepultamentos no solo, em cemitérios gigantescos que foram criados antes de 2003. Então vejam que é um problema muito sério. Olha só, esse necrochorume, ele é composto de 60% de água, não poderia ser diferente, até porque a sua geração se dá pela própria umidade gerada na decomposição cadavérica e a água de chuva que percola o solo onde há o sepultamento. Então, nós temos 60% de água, 30% de sais minerais e 10% de compostos orgânicos. pH na faixa de 5 a 9, uma cor acastanhada ou acinzentada, com um odor característico e um grau variado de patogenicidade. Mas esse grau variado de patogenicidade, ele sempre é presente. Agora, em relação a esses compostos orgânicos, o que chama a atenção é a presença de 2 compostos orgânicos em especial, a cadaverina e a putrescina. Olha que nomes maravilhosos. Ambas são originadas através da descarboxilação de aminoácidos. A cadaverina ela é gerada através da degradação da lisina e a putrescina da ornitina. A lisina, galera, é um aminoácido não essencial, porque nós produzimos no nosso organismo.
A ornitina não, ela é obtida através da alimentação. E ambos aminoácidos, eles são fundamentais na síntese proteica. Portanto, nosso organismo possui muita lisina e ornitina. Logo, na decomposição cadavérica, a lisina se dará origem à cadaverina e a ornitina à putrescina. Cadaverina e putrescina são aminas biogênicas. E qual que é o grande problema? Elas são tóxicas, extremamente tóxicas, por natureza e podendo também, no meio ambiente, se degradar a amônia. E a amônia também possui um grau de toxicidade elevado. Em algumas circunstâncias, ela pode reagir com nitrito, gerando nitrosaminas cancerígenas. E o que mais chama atenção é a mobilidade no ambiente, porque ela pode, o necrochorume, juntamente com a cadaverina e a putrescina, pode atingir até um raio de 400 metros de distância. É claro que o tipo de solo acaba influenciando. Então, vejam que nós estamos falando de um líquido, uma água residuária, muito importante em termos de impactos ambientais e para a saúde pública. Por isso que, a partir de 2003, com a promulgação do CONAMA, houve todo um cuidado na estruturação de um cemitério. Por quê? Vejam só esse perfil adaptado do Pacheco. E olha quem está falando de 1986, ou seja, antes da promulgação do CONAMA, que lida com o licenciamento ambiental. Então, vejam, aqui na situação A, nós temos um distanciamento do sepultamento do lençol freático de mais ou menos 4,5 metros. Dessa forma, nós temos uma vulnerabilidade considerada baixa. Por quê? Porque há uma distância consideravelmente alta entre o corpo e o lençol freático, de forma que o solo poderá funcionar como um filtro, retendo essa pluma de contaminação, protegendo assim o lençol freático. Já que na letra B, nós temos uma situação onde é de média a baixa. Por que de média a baixa? Porque vai depender de como foi feito. O que é o diferencial aqui? Porque, veja, está abaixo do que o sepultamento da letra A. Porém, esse sepultamento ele está num radier de concreto, que funciona como uma bacia de contenção. Por que eu optei por colocar aqui como uma vulnerabilidade média? Porque vai depender de como essa bacia de contenção foi feita. Se ela está bem vedada, que a série está bem impermeabilizada, ótimo. Né? E sem contar que tanto na letra A como na letra B é importante também levar-se em conta a permeabilidade do solo. Já na letra C aqui, a gente tem uma situação de vulnerabilidade alta, onde o sepultamento ele foi realizado a cerca de 1,2 metros distante do lençol freático. E aí, se esse solo tiver uma permeabilidade razoável, já é o suficiente para que ocorra a infiltração do necrochorume e que ele atinja esse lençol freático, contaminando essa água subterrânea. Já na letra D, precisa dizer, né? Aqui há um grau extremo de vulnerabilidade, porque o sepultamento ele foi feito abaixo do nível do lençol freático, ou seja, ele está em contato, todo o necrochorume gerado aqui estará em contato direto com a água subterrânea. Na verdade, o caixão ele vai ser praticamente inundado por essa água subterrânea, gerando essa situação de extremo risco. Então, vejam, o contato do necrochorume com o lençol freático, pensando numa contaminação dos recursos hídricos subterrâneos, se dá ou por uma proximidade do sepultamento do nível do lençol freático, aonde o necrochorume vai infiltrar, percolar o solo, e nesse caso, tanto a estrutura geológica do solo como o índice pluviométrico acaba sendo fatores importantes para levar em conta essa mobilidade do necrochorume até atingir o lençol freático, ou numa outra situação, quando o lençol freático já está em contato com o corpo, ou eventualmente esse lençol freático ele pode subir. Por isso que lá no CONAMA há essa observação de que o nível de distanciamento do lençol freático para o corpo sepultado, ele tem que ser levado em conta em períodos de cheias desses recursos subterrâneos, desses recursos hídricos subterrâneos. Por isso, é muito importante que os cemitérios, hoje em dia, eles atentem a esses detalhes. Agora, a questão que eu já coloco aqui é o que fazer com os cemitérios que existem antes do CONAMA 368? Pois é.
Porque vejam, a partir do 368, lá no primeiro parágrafo, está lá muito claro: é proibida a instalação de cemitérios em áreas de preservação permanente ou em áreas que exijam desmatamento de mata atlântica primária ou secundária, ou ainda em estágio médio e avançado de regeneração. E em terrenos predominantemente cársticos, ou seja, com uma predominância de rochas calcárias, que apresentem cavernas, sumidouros ou rios subterrâneos, bem como naqueles que tenham seu uso restrito pela legislação vigente, ressalvadas as exceções legais previstas. Então, vejam, hoje nós temos um arcabouço legal que orienta a estruturação desses cemitérios, desses aterros sanitários de corpos humanos. Mas, como eu já disse, as pessoas já morrem muito antes de 2006. Então, nós temos um problema muito sério, um passivo, nem tanto, não dá nem para dizer um passivo, mas um contínuo estágio de exposição frente a esses cemitérios que já existem hoje em dia. E aí, o que é essa vulnerabilidade? Ela diz respeito à contaminação do solo, águas superficiais e lençol freático, tanto por micro-organismos patogênicos, metais, aminas. Há um risco ainda mal esclarecido e mal mensurado em relação ao potencial a contaminação desses recursos, dessas matrizes ambientais em função de corpos que foram tratados com elementos radiativos. Há a questão dos micropoluentes emergentes, como os fármacos e os disruptores endócrinos. Enfim, há uma série de elementos aqui presentes, mal equacionados, mal elucidados e que ainda estão à deriva da atenção do saneamento. E aí, no meio disso tudo, a gente vê que como que é feito o tratamento desse lixiviado, desse necrochorume? A minha pergunta, na verdade, deveria ser: é feito esse tratamento? Galera, bem complicado. Mas olha só, aqui numa pesquisa feita, foi o único exemplo que eu encontrei. Essa estação de tratamento de necrochorume instalada no cemitério do Vale dos Pinheirais, em Mauá. Lá há um processo biológico seguido de filtração, com meio filtrante composto por areia, carvão ativado e zeólita, e desinfecção com ozônio, sendo que o efluente gerado é aplicado em irrigação de áreas verdes. Então vejam, esse aqui eu arriscaria dizer, um dos únicos exemplos de estações de cemitérios com estações de tratamento de necrochorume. Fora isso, então, num mundo de verdade, onde essa realidade ela é escassa, tal qual é escassa a existência de estações de tratamento em lixiviados de aterro sanitário. Isso é importante dizer. Nós estamos falando de líquidos lixiviados importantes do ponto de vista da saúde pública e da contaminação ambiental, gerados em quantidades ao longo do tempo e que não possuem o devido olhar do saneamento. Bom, nesse cenário onde nós temos cemitérios que já existem antes a lei e que tiveram que se adequar, e cemitérios que serão construídos após a promulgação da do CONAMA, o que a gente pode encontrar como possibilidades para minimizar os impactos gerados pela produção desse necrochorume? Bom, primeiro, a escolha do local de implantação do cemitério. Um solo compacto, não arenoso, muito mais argiloso, com baixa porosidade, para maximizar a retenção desses produtos, desse lixiviado gerado da decomposição cadavérica. A implantação de uma manta subterrânea, como se fosse o mesmo princípio que a gente encontra nos leitos de secagem. É necessário que haja não só essa manta subterrânea, com impermeabilizante, quer dizer, não basta apenas impermeabilizar, mas é necessário também coletar e tratar esse necrochorume. Vejam que nós estamos tratando o cemitério igual a gente trata o aterro sanitário. O aterro sanitário também tem essas premissas. É necessário impermeabilizar o solo para evitar o contato do lixiviado com o solo e eventual contaminação, não só do solo, mas como de águas subterrâneas. A adoção de cemitérios verticais. Digamos que isso daí é uma tendência muito correta e sustentável. Nós temos aqui dois exemplos, em Curitiba e um dos maiores, não sei se da América Latina ou do mundo, o localizado em Santos,
onde os corpos eles são alocados muito longe do solo, não há o menor contato do solo, e todos os resíduos gerados, tanto gasosos como líquidos, são devidamente coletados e aí encaminhados para os seus devidos tratamentos. A adoção de cremação, da cremação, também aparece como uma opção sustentável e ecologicamente correta. Porém, aqui, principalmente quando falamos de cremação, nós entramos novamente no terreno da crença, da religião, aonde isso esbarra na visão que cada um de nós possui a respeito da morte. Por isso que o cemitério vertical ele acaba se apresentando como algo muito mais interessante, porque não impacta a cultura do tratamento da morte e protege o meio ambiente. Galera, aqui no Brasil ainda não há, eu não vejo movimentos, mas por aí afora existem inclusive cemitérios que promovem a reciclagem do corpo, onde os cadáveres são transformados em adubos para plantios, onde há todo um contexto, claro, religioso por detrás, de cerimônia e tudo mais, mas há um reaproveitamento de todo o conteúdo energético que há num corpo morto. Enfim, o necrochorume, ele é uma realidade, é algo muito patente, latente, porém, olha só como é preocupante. Pessoal, esses dados foram tirados dessa publicação de Maia, Mariana e Conceição de 2021, onde eles procuraram em duas bases importantíssimas de artigos, o Scopus e o Web of Science. E olha só, usando as palavras-chave necrochorume e seus paralelos em inglês, olha quantos artigos, quantas publicações eles encontraram. 8 com a palavra necrochorume, um pouco mais aqui com os cemeteries and contamination, mas muito pouco. Quando a gente vai para os países, o Brasil, olha que maravilha, o Brasil, na escola, tanto na base de dados de Scopus, nós temos 19 publicações. Estamos à frente dos Estados Unidos, já no Web of Science, e estamos em segundo lugar, mas vejam, há uma liderança no meio dessa, com perdão da palavra, dessa mediocridade de publicações, nós lideramos. Ou seja, há uma profusão de artigos maior aqui do que em outros lugares. Até porque também, talvez essa não seja uma realidade muito latente nesses países, onde há todo um cuidado maior em relação ao sepultamento. E nós, durante muito, muito tempo, até 2003, fizemos de qualquer forma. O fato é que, pessoal, em 2018, quando eu estava como professor substituto na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, lá na IACH, USP Leste, eu conduzia um trabalho com um grupo na turma uma disciplina de resolução de problemas sobre necrochorume em 2018. E agora, quando eu optei por fazer esse bate-papo, trazendo o necrochorume para a conversa, eu, claro, fiz as minhas pesquisas, busquei me atualizar e fiquei pasmo em ver como as publicações de hoje citam os mesmos artigos que esse grupo que eu orientei citou em 2018. Como não há muita novidade, existem alguns estudos de caso bem esparsos, nada robusto, o que mostra que é uma água residuária que ainda merece um maior cuidado, uma maior atenção da nossa parte. E fica aí, então, o convite para a gente mudar esse quadro dessa escassez de tudo, porque, vejam, os cemitérios, eles existem, não há a menor dúvida, e esse problema, ele existe, porque há um descaso político e há uma barreira cultural que nos impede olhar dessa forma para os cemitérios, como um lugar que impacta o meio ambiente. Então, é necessário a gente criar toda uma nova cultura para adentrarmos nesse recorte e, com todo o cuidado necessário, oferecer estrutura, oferecer proteção para o meio ambiente e para a saúde pública. Bom, pessoal, é isso aí. É o que nós tínhamos para falar hoje. Eu espero que tenha gostado, que tenha agregado informações e que vocês transformem essas informações em conhecimento e que passem a cuidar com mais carinho desses assuntos tão importantes. Estamos aí nessas nossas redes sociais.
mais do que nunca, dá o joinha, compartilha com os seus contatos, ajude-nos a levar essa informação a longe. Visite-nos a nossa página do YouTube, temos muito conteúdo. Siga-nos em nossas redes sociais. Estamos aqui para oferecer informação. Vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo bate-papo. Até mais.